Oi, gente! Tudo bem com vocês, meninos? Eu espero que vocês estejam bem. Tentando se organizar nessa nova logística de estudo, esse ensino à distância, que é novidade para muitos de vocês e até para nós, professores. Nós estamos aqui nos deparando com gravações dentro de casa, então eu sei que é necessário que possamos ir de mãos dadas para que esse momento social que nós estamos vivendo seja um pouco mais leve, seja um pouco mais fácil. Isso vai requerer de vocês, meninos, uma série de adaptações e, portanto, é necessário criar uma rotina de estudo, um critério de organização para se adequar às demandas da plataforma e às demandas da construção do seu conhecimento nesses tempos em que nos encontraremos dessa maneira, virtualmente. Contem conosco, o Colégio Preveste estende as mãos a cada um de vocês. Bem, o objetivo da aula de hoje, meninos, é retomar o conteúdo gramatical que nós estávamos trabalhando em sala de aula. Queria lembrar vocês que nós terminamos a sintaxe do período simples. Nós vimos todos os elementos mais importantes dentro de uma oração. Revisamos sujeito, predicado, predicação verbal, lembra? Verbo de ligação, intransitivo, transitivo. Vimos o predicativo do sujeito, vimos o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o aposto, o vocativo, a adjunta adnominal, o adjunta adverbial. Checklist. Trabalhamos. Agora a gente vai entrar na tal sintaxe do período composto. Para isso, meninos, vocês precisam relembrar o que é período simples e o que é período composto. Olha, não nos confundamos. Período simples é toda frase que se constitui em torno de uma única oração, porque dentro dela as palavras giram em torno de um só verbo ou locução verbal. O período simples é o que a gente estudou até agora. Agora a gente entra no período composto. E no período composto, meninos, nós vamos trabalhar as frases que têm mais de uma oração, que tem mais de um verbo. E aí a gente precisa entender que esse período composto pode ser composto pela tal da coordenação ou pela tal da subordinação. Quer ver? Vamos imaginar essa frase aqui. A professora Rafaela trabalha em casa e produz vídeo em seu home office. Ok. Você já sabe que na análise sintática, o primeiro e mais importante passo é identificar o que mesmo? O verbo. Então, se você observar nessa frase, você vai ver que eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo trabalha e eu tenho o verbo produz. Isso me dá a entender que esta frase é um período composto por mais de uma oração. E o que é oração mesmo? Oração é o verbo e tudo que gira em torno dele. Então, tudo que girar em torno do verbo trabalha, nós vamos chamar de primeira oração. E tudo que girar em torno do verbo produz, a gente vai chamar de segunda oração. Então, vamos lá. Quem é que trabalha? A professora Rafaela. A professora Rafaela está presa ao verbo trabalhar. Ela trabalha onde? Em casa. Em casa está preso, é uma estrutura de adjunto adverbial de lugar que está preso ao verbo trabalhar. Ok. Quem produz vídeo em seu home office é a professora Rafaela. Mas ela já está presa ao verbo trabalhar. Então aqui eu vou considerar que o sujeito está oculto, porque eu não quero repetir a professora Rafaela, mas eu sei que é ela. Ela é que produz. O sujeito nesta segunda oração está oculto. Produz o quê? Vídeo. Produz onde? Em seu home office. Então, vídeo e em seu home office estão presos ao verbo produz. Produz o quê? Vídeo. Vídeo se relaciona a produz, porque quem produz, produz algo. E produz onde? Em seu home office. Em seu home office também está preso ao verbo produzir. Dessa maneira, meninos,
a gente tem condições de mostrar que esta frase tem duas orações. E a primeira vai até aqui, ó. Rafaela, a professora Rafaela, trabalha em casa. Essa é a primeira oração. E a segunda oração gira em torno do verbo produz. E ela produz vídeo em seu home office. Aqui é a segunda oração. Pois bem, quando a frase tem mais de uma oração, como aqui há duas, nós chamamos isso de período composto. Só que o que acontece? Meninos, o período composto pode ser organizado em dois tipos. O chamado período composto por coordenação, ok? E o chamado período composto, meninos, por subordinação. Qual é a diferença? A diferença é a relação de dependência ou independência que há entre essas orações. A frase que eu acabei de criar para vocês é uma frase de período composto por coordenação. Nas orações coordenadas, que é o caso dessas duas aqui, elas estão dentro da mesma frase. Uma oração de alguma maneira dialoga com a outra. Mas há entre elas, entre a primeira e a segunda, uma relativa independência. Sim, elas estão na mesma frase, mas elas são relativamente independentes uma da outra. E isso quer dizer que eu poderia segregá-las, dividi-las e formar duas frases independentes. Eu poderia dizer, a professora Rafaela trabalha em casa, e você entendeu o que eu quero dizer em relação à professora Rafaela. E eu poderia dizer que o sujeito oculto produz vídeo em seu home office. Pelo contexto eu sei que é ela, que é a professora Rafaela. Então eu poderia dizer, ela produz vídeo em seu home office. Você entende que essa frase está completa. Quem produz é ela, produz o que? Vídeo, produz onde? Em seu home office. É claro que uma informação complementa a outra, mas eu posso quebrar a frase em duas e formar dois enunciados completos. Isso é a coordenação. Agora, o que seria a subordinação? Nós temos um período composto por subordinação quando há entre a primeira oração e a segunda uma relação de dependência. Por quê? Porque a segunda oração existe para completar o sentido da primeira. Nesse sentido, meninos, vamos entender que se uma das orações for retirada da frase e ela ficar incompleta, estranha, sem sentido, é sinal de que eu estou dentro de um período composto por subordinação. Quer ver uma coisa? Eu vou colocar aqui uma nova frase para vocês analisarem comigo. Então prestem atenção no exemplo que eu vou dar para vocês, ok? Vamos imaginar o seguinte enunciado. Olha só, se a frase fosse, eu quero que vocês realmente estudem em casa. Se o primeiro passo da análise sintática é identificar o verbo ou os verbos, você sabe que eu vou ter que marcar o verbo quero aqui e o verbo estudem aqui. Opa, dois verbos, duas orações. Duas orações, período composto. Então vamos com calma. Tudo que girar em torno do verbo querer vai ser a primeira oração. Tudo que girar em torno do verbo estudar vai ser a segunda oração. Vamos tentar determinar? Quero. Quem é que quer? Quem quer sou eu. Ok. Vamos ver o verbo estudar aqui. Quem é que estuda? Quem estuda são vocês. Então, vocês está preso ao verbo estudar. Estudem realmente. De que modo vocês vão estudar? De modo real. Vão estudar onde? Em casa. Então, vocês estudem em casa é parte da segunda oração. O que acontece? Para a gente amarrar uma oração em outra oração,
A gente vai precisar de um elemento conectivo. O que é conectivo? É aquilo que conecta, é aquilo que liga. Para amarrar a oração, eu quero, vamos lembrar que eu quero é a primeira oração. A segunda oração, que vocês realmente estudem em casa, eu vou precisar conectar a segunda oração na primeira, usando um elemento coesivo, conectivo, que daqui para frente a gente vai chamar de conjunção. A conjunção é aquele termo que vai unir a segunda oração na primeira. É esse que aqui. E aí o que acontece? A segunda oração é que é ligada à primeira. Então a gente vai considerar que a primeira oração é eu quero. E a segunda oração é que vocês realmente estudem em casa. Isso é uma frase. Tomada inteiramente, eu quero que vocês realmente estudem em casa, eu tenho um enunciado de sentido completo, então isso é frase. Mas, eu quero que vocês observem que essa frase tem duas orações. A primeira, eu quero, a segunda, que vocês estudem realmente em casa. Ok. Só que o que acontece? Se eu desmembrar essas orações e tomá-las de forma isolada, será que eu consigo criar duas novas frases ou haverá entre as orações uma relação de dependência maior? Repare, se eu falo para vocês, oi gente, quanto tempo? Nossa, vou confessar uma coisa, tá? Eu quero. E vou embora. Tá completo? Você entendeu o que é que eu quero? Eu posso simplesmente olhar para você agora e falar assim, oi, tudo bem? Eu quero, tá? Eu quero. Quer o quê, professora? Então, a primeira oração traz uma informação importante, porém incompleta. Repara a segunda oração. Se eu chego aqui do nada, gravo um vídeo e falo, meninos, olha, boa tarde, bom dia, boa noite. Prestem atenção. Que vocês realmente estudem em casa. Se eu chego aqui e falo, boa tarde, que vocês realmente estudem em casa. Parece uma frase articulada de forma completa. É aí que está o elemento da subordinação. Então, a gente vai considerar orações subordinadas aquelas em que há uma dependência uma da outra. O período é composto por subordinação quando pelo menos uma das duas orações, se tomada isoladamente, não se constituir como uma frase. Essa é a diferença da coordenação para a subordinação. Na coordenação, as orações estão juntas na mesma frase, mas eu posso desmembrá-las e elas continuarão fazendo sentido. Na subordinação, as orações estão juntas na frase, mas se eu desmembrá-las, uma delas, pelo menos, vai perder o sentido, vai ficar capenga, incompleta. Pois bem, o que a gente vai estudar nesse momento são as chamadas orações coordenadas. As subordinadas a gente vai ver depois. Então vamos tentar entender esse período composto por coordenação e as chamadas orações coordenadas. Meninos, acompanhem, por favor. Reparem na frase. Eu fui à feira e comprei muitas frutas. A gente sempre fez passo a passo e vamos continuar fazendo esse passo a passo na análise sintática. Qual é o primeiro passo? Não é achar o verbo? Então vem comigo. Eu tenho o verbo fui e tenho o verbo comprei. Tenho dois verbos? Isso gerou o quê? Período composto. Agora, eu preciso determinar cadê a primeira oração, cadê a segunda. O que girar em torno de fui? Primeira oração. O que girar em torno de comprei? Segunda oração. Quem foi à feira? Eu. Eu fui aonde? À feira. Quem comprou muitas frutas? Sou eu. Só que aqui o sujeito está oculto para não ficar repetitivo. Comprei o quê? Muitas frutas. Então agora eu já tenho condições de mostrar para vocês que eu fui à feira é a primeira oração. E comprei muitas frutas, isto aqui, ó, é a segunda oração. Repare o que eu vou te dizer.
para conectar uma oração na outra, dentro da mesma frase, a gente precisa de uma estrutura conectiva, coesiva, que vai juntar esses termos. Isso é chamado de conjunção. Para eu conectar a segunda oração na primeira, qual é o termo conectivo? Para eu ligar, eu fui à feira, a comprei muitas frutas, qual é o termo conectivo? Você consegue ver, não consegue? O termo conectivo é este ezinho aqui, ó. Isso é a conjunção. Qual que é o papel da conjunção? Ligar a segunda oração na primeira. Agora, a gente precisa classificar essas orações. Então vamos lá. Eu fui à feira, pode ser uma frase. Comprei muitas frutas, pode ser uma frase. Quando as orações podem formar frases independentes, eu tenho orações coordenadas. Então a primeira oração é coordenada, porque pode ser uma frase, eu fui à feira. A segunda oração também será coordenada. Por que será coordenada? Porque ela também pode ser uma frase. Ok? Ok. Aí o que acontece, meninos? Eu termino a classificação analisando o seguinte. Existem dois tipos básicos de orações coordenadas. As chamadas assindéticas e as chamadas sindéticas. Vamos repetir? Uma oração coordenada pode ser assindética, é assim que escreve, tá? E pode ser sindética. Qual é a diferença? Para você saber a diferença, eu preciso contar em segredo o que significa a palavra síndeto. Imagine aí, se você tiver um dicionário, olha por favor o que significa síndeto. Mas se você tiver com preguiça, eu te conto agora. Síndeto significa conjunção. Então volta pra cá. Não esquece, síndeto é a palavra mais pomposa, mais elaborada para conjunção. Dito isso, a gente vai saber claramente qual é a oração coordenada assindética daquela que é só sindética. Lembra que o prefixo a significa não? Por exemplo, anormal é aquele que não é normal. Lembra? Então pronto. O que é a oração coordenada assindética? A significa não. A oração coordenada assindética é aquela que não tem síndeto, ou seja, não tem conjunção. Você acabou de olhar a primeira oração, eu fui à feira, e a segunda, e comprei muitas frutas. Qual das duas orações não tem conjunção? A primeira, porque a conjunção é esse E aqui, ó, e o E está na segunda oração. Então você acaba de aprender a classificar a primeira oração. A primeira oração, nesta frase, é aquela que não tem conjunção, que não tem síndeto. Então, a primeira oração, eu fui à feira, é coordenada assindética. E a segunda? A segunda oração tem conjunção sim ou não? Sim, é a conjunção e. Toda vez que a oração coordenada tiver sim uma conjunção, você vai chamá-la de quê? Tem conjunção sim. Então ela é uma oração coordenada sindética. Ah, professora, então acabei a classificação? Ainda não. Quando a oração é assindética, ou seja, quando ela não tem conjunção, basta dizer isso, coordenada assindética. Mas quando ela tiver conjunção sim, quando ela for sindética, você tem que tomar cuidado porque existem 5 tipos de sindéticas. As aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Vamos com calma? O que é uma oração coordenada sindética aditiva? Você vai ver pelo sentido da conjunção. A conjunção adiciona uma ideia à outra, acrescenta uma informação à outra. Então, para a gente terminar de classificar a oração coordenada sindética, aquela que tem conjunção,
Você tem que ver semanticamente qual é o sentido que essa conjunção agrega à frase. Eu só fui à feira? Não. Eu só comprei muitas frutas? Não. Eu fiz duas ações. Eu fui à feira e comprei muitas frutas. Então a conjunção e adiciona outra atividade que eu fiz. Quando a conjunção adicionar ideias, a oração que apresenta a conjunção será chamada de coordenada sindética aditiva. Principais conjunções aditivas: e nem. O e adiciona coisas feitas. O nem adiciona coisas não feitas. Deixa eu te dar um exemplo. Não fui ao parque, nem encontrei meus amigos no shopping. Quais são as duas coisas que eu não fiz? Eu não fui ao parque, primeira coisa que eu não fiz. Eu não vi meus amigos no shopping, segunda coisa que eu não fiz. A conjunção nem significa e não. Então eu estou adicionando duas coisas não feitas. Na oração que aparece o nem vi meus amigos no shopping, por ter conjunção, eu vou chamar essa oração de coordenada sindética. Por adicionar duas coisas não feitas, eu vou chamar isso de aditiva. Até aqui tudo bem? Olha só, vamos tentar analisar um outro tipo de oração coordenada sindética. Repare bem. Meninos, reparem bem. Primeiro passo, achar os verbos. Eu fui à feira, mas não comprei nenhuma fruta. Fui, primeiro verbo. Comprei, segundo verbo. Que girar em torno de fui é a primeira oração. Quem foi? Sou eu. Fui aonde? À feira. Quem comprou? Fui eu. O sujeito está aqui e é oculto. Mas eu comprei ou não? Na verdade, eu não comprei. Não comprei o quê? Nenhuma fruta. Ok. Olha só, a primeira oração é eu fui à feira. A segunda oração é mas não comprei nenhuma fruta. Qual é o termo que conecta fui à feira, não comprei nenhuma fruta? É a conjunção mas. Aqui eu tenho a conjunção. Qual é o papel da conjunção mesmo? Ligar as orações dentro de um período composto. Agora, a gente vai classificar as orações. Primeira oração, segunda oração. Primeira oração, eu fui à feira. Pode ser uma frase. Por essa razão, é uma oração que eu vou chamar de coordenada. Repara a segunda oração. Não comprei nenhuma fruta. Não comprei nenhuma fruta informa algo que eu não fiz. Também pode ser uma frase. Por isso, eu também vou chamar de oração coordenada. Para ser coordenada, as duas orações têm que existir independentemente uma da outra. Senão é subordinação. Agora, vamos voltar à primeira oração. A primeira oração, olha aqui, ó, pronome, verbo, preposição contraída com artigo, substantivo. A primeira oração tem conjunção? Não. Por não ter conjunção, ela é chamada de assindética. E a classificação das assindéticas termina aqui. Mas olha a segunda oração. Ela tem conjunção sim ou não? Sim. É a conjunção mas. Ela tem conjunção? Sim. Então ela é chamada de coordenada o quê? Sindética. Para terminar a classificação da sindética, você tem que lembrar que existem 5 tipos. Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Como é que eu classifico? Pelo sentido que a conjunção agrega na frase. Aqui eu não estou adicionando duas coisas que eu fiz. Eu fiz uma e não fiz outra. Eu não estou adicionando duas coisas feitas. Aqui é o contrário. Eu estou mostrando ideias contrárias. Por exemplo,
Eu posso dizer assim, ó. Fui aprovada para o cargo, mas não me apresentei no emprego. Fui aprovada é um aspecto positivo. Não se apresentar no emprego é um aspecto negativo. Quando a conjunção mostra ideias contrárias, a gente vai chamar isso de uma oração coordenada sindética adversativa. De onde vem essa palavra, adversativa? Vem de adversidade, de adversário. O adversário não é aquele que joga contrário a você? Então, se tem ideias opostas, contrárias, essa oração que tem a conjunção, que apresenta o sentido de contrariedade, vai ser chamada de coordenada sindética adversativa. Principais conjunções adversativas: mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Ok? Então vamos lá, meninos. Vamos analisar o terceiro tipo de oração coordenada sindética. A frase agora vai ser: deixa eu pôr assim, ó, pra ficar mais fácil da gente analisar. Meninos, vamos no passo a passo. Estude para a prova ou você tirará nota baixa. Primeiro verbo, estude. O segundo, tirará. Quem estuda é você. Isso aqui é um imperativo. Eu estou dando uma ordem para você. Estude você. Só que não aparece o pronome você na primeira oração. O sujeito está oculto. Quem estuda, estuda para algo, para a prova. Tudo isso aqui é a primeira oração. Quem tirará nota baixa? Você. Você tirará o quê? Nota baixa. Isso aqui é a segunda oração. A primeira oração termina em prova. A segunda oração é você tirará nota baixa. Qual é o elemento que conecta a segunda oração na primeira? A gente chama isso de conjunção. Qual é o elemento dentro dessa frase que está conectando você tirará nota baixa à oração estude para a prova? É aqui, ó, a conjunção ou. Isso aqui é um elemento conectivo. Isso é a conjunção. De posse dessas informações, vamos tentar classificar as orações. A primeira e a segunda. Eu chego para você e falo, olha, coleguinha, estude para a prova, tá? Isso pode ser uma frase. Eu também posso olhar para você e falar assim, ó, você tirará nota baixa. Isso também pode ser uma frase. Por essa relativa independência que há entre as orações, tanto a primeira eu vou chamar de coordenada, quanto a segunda eu vou chamar de oração coordenada também. Para ser coordenação, não se esqueça de que as orações têm que ter relativa independência uma da outra, tomadas isoladamente, ok? Agora, olha para a primeira oração. Verbo, preposição, artigo, substantivo. Você está vendo na primeira oração alguma conjunção? Não. Quando a oração coordenada não tem sínteto, ou seja, não tem conjunção, ela é chamada de quê, meninos? A é não. Sindética vem de sínteto, vem de conjunção. Ela não tem conjunção, ela é chamada de assindética. Mas olha a segunda oração. Ela tem conjunção sim ou não? Sim. Então ela vai ser chamada de quê? De sindética. Ok. Só que o que acontece? A sindética, aquela que tem conjunção, pode ser de 5 tipos, né? Para eu classificar se é aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva, eu olho o sentido da conjunção, né? O que a conjunção ou faz? Me dá uma escolha. Se eu escolher estudar para a prova, eu não tiro nota baixa. Se eu escolher tirar nota baixa, eu não estudo para a prova. Então, quando eu tiver essa alternância de ideias em que uma exclui a outra, eu vou chamar a oração que apresenta a conjunção ou
de oração coordenada sindética alternativa. A alternância está na exclusão de uma das partes. Se eu estudo para a prova, eu não tiro nota baixa. Se eu tiro nota baixa, eu não estudei para a prova. Tem uma alternância que exclui uma das partes. Quais são as principais conjunções alternativas? Ou, ora, quer, e assim por diante, tá? Toma cuidado, porque eu não quero que você seja induzido a pensar que a primeira oração é sempre assindética, sem conjunção, e a segunda é sempre sindética, com conjunção. Cuidado com isso. Repare bem, a oração será sindética pela presença da conjunção. Isso pode se dar já na primeira. Repare, ou você estuda ou tirará nota baixa. Você vê que o ou apareceu nas duas orações. Isso quer dizer que se isso acontecer, a primeira oração, ou você estuda, por ter a conjunção sim, olha a conjunção ou, ela vai ser coordenada, sindética, alternativa. E a segunda, ou você tirará nota baixa, também vai ser coordenada, sindética, aditiva. Deu para perceber? Então tá, meninos. Faltam duas orações coordenadas sindéticas. Vamos reparar quais são. Bem, estude bastante porque a prova está difícil. Primeiro verbo, estude. Segundo verbo, está. Quem vai estudar bastante é você. Eu estou dando uma ordem no imperativo para você. Vai estudar quanto? Bastante. Isso é a primeira oração. O que está difícil é a prova. Ela está como? Difícil. A prova está difícil? A prova está difícil é a segunda oração. Meninos, o que conectou a segunda oração, a prova está difícil, a primeira oração, estude bastante? O que conectou a segunda oração na primeira é a conjunção porque. Então tá, vamos classificar a primeira oração. Eu digo pra você, estude bastante, hein? Pode ser uma frase. Por poder ser uma frase, é uma oração coordenada. Por ela não ter conjunção, ela é assindética. Ok? Agora, a segunda oração, por que a prova está difícil? Se eu chegar para você e falar, gente, a prova está difícil. Isso pode ser uma frase.